E chegou a hora dos jogadores do Remo entenderem que, por mais que em determinado momento eles não sabiam, não souberam quem era o clube do Remo, o que era o clube do Remo, o que era jogar em Belém, o que era estar no estado do Pará, chegou a hora de um choque de realidade. E esse choque de realidade chegou. Então, por mais que eu não estivesse na chuva 4 horas da tarde, independente do que fosse acontecer com o meu time, eu acho uma ação louvável do time da torcida do Remo ir lá protestar. Porque se você se importa com alguma coisa, você tem que ter voz. E a torcida do Remo teve voz para protestar contra essa pouca vergonha que aconteceu no meio da semana. Então chegou a hora dos jogadores se tocarem também de onde eles estão. Eu acho um choque de realidade muito válido. E aquilo, o jogador que foi cobrado é o que menos tem culpa, porque ele não tá jogando. Erroneamente, pra mim, que é o Thalisson. Mas o vídeo, se chegou pra gente, chegou pros atletas do Remo. Foi como o torcedor falou, pô, a gente sai daqui de Belém, vai pra Marabá e vocês não jogam nada. Não é verdade? Tanto que eu pergunto pro Léo Condé, se era um sentimento de alívio a eliminação, porque a mensagem que passava era isso, né? E ele falou, não, que nós somos profissionais. Ele nunca ia dizer que não, sim, né? Mas no fundo, eu sei que é. No fundo eu sei que é um alívio, Rodolfo. E não vai ter ninguém pra me convencer que não. Porque se você cria uma narrativa e você pega uma porrada por essa narrativa, você tem que seguir com ela até o final, porque senão vai ficar feio. E o Remo não conseguiu sustentar a narrativa de que não ligava pra Copa Norte. Porque colocou o time principal lá pra jogar com o Monte Roraima, colocou outro time pra jogar contra o Amazonas, que era mais da metade do time principal. Então o Remo não sustentou a narrativa de que não se importava com Copa Norte. Mas não se importava. E no final das contas, acabou sendo um alívio, porque agora o Remo só vai ter Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pra se importar. O jogo contra o Bahia é muito difícil, os 2 jogos contra o Bahia, que o Remo vai ter. E aí o Bahia vem mordido. O Bahia vem mordido. O Remo só tem uma vitória na Série A. E o Remo precisa dar atenção pra isso. O Remo precisa de um planejamento, porque o planejamento do Remo, e a gente falou isso no programa de ontem, o planejamento do Remo, esportivamente falando, está atrás de todos os outros times da Série A. Embora o Remo não tenha o pior time da Série A, na minha opinião. Mas em termos de planejamento, em termos de estrutura, em termos de ter um pensamento a longo prazo, o Remo não sabe o que é isso. O Felipe falou até que o Remo está abaixo em estrutura, em planejamento em alguns times até da Série B e da Série C. Estrutura. Ano passado, o Remo, ele disputava centímetro a centímetro da linha de chegada da falta de estrutura com o Amazonas. Pois é, pô. Porque estruturalmente falando, o Paysandu hoje está à frente do Remo. E ainda está muito atrás de todos os outros. Justamente. As 3 piores estruturas da Série B do ano passado eram o Paysandu, Remo e Amazonas. Uma conseguiu acesso para A, 2 foram rebaixadas. Mas hoje, estruturalmente falando, o Paysandu tem 2 campos para tu treinar, pô. E, pô, o que o Remo consegue dar em 10 passos, qualquer outro time da Série A consegue dar em 1 passo, em termos de evolução. Então é lógico que o Remo vai precisar de mais tempo para se organizar, para se concentrar, para viajar, porque o Remo está no norte do Brasil. É natural que isso aconteça. Então não vai ter quem me garanta que ter sido eliminado precocemente na Copa Norte com uma rodada de antecedência não foi alívio pro time do Remo, não. Porque complica muito, né? E olha que o Remo tá dando tentando, na realidade, na possibilidade dele, dar uma estrutura legal. Os meninos foram de avião fretado, né, cara? Então, isso é mais um motivo. E o avião fica em Belém, tá? Literalmente o avião tá. Ele não faz outros serviços. É como se o avião fosse do Remo esse ano. O avião que vai agora, que levou o Remo agora para São Paulo, ele vai ficar lá em Guarulhos, pô. Aí quando acabar o jogo, posição, né, do Remo. quando acabar o jogo, os jogadores do Remo vão voltar, eu creio, porque Bragança é uma cidade pequena do interior de São Paulo, eles já voltam, mas com uma puta estrutura, o estádio foi totalmente reformado. Qual é o aeroporto mais perto de Bragança? É o de Congonhas, é o de Guarulhos. É o de Guarulhos.
E aí eles vão. Eu creio que o Remo vai ficar em Campinas. Se eu fosse da direção de logística do Remo, isso, o Vivian é muito bom. Não é? Como diretor de logística, ele é excelente. Agora, como executivo, ele tem os senões. Eu conversei com a rapaziada lá do Rio Grande do Sul. E muita gente fala na questão de executivo, mas como diretor de logística, ele foi um dos melhores do passado recente do Grêmio. Então, logisticamente falando, se eu fosse o Vivian, eu teria ido para Viracopos, ficado em Campinas e de Campinas ido para Bragança. Mas eu creio que o Remo vai ficar em Guarulhos e vai para Bragança. Bragança dá 3 horas, já é rápido. E estrada, meu amigo, que são 3, 4 vias. E dava pro Remo até se basear em Campinas, porque depois tem o Bahia em Salvador, né? Sim. E tem que voltar para Belém para depois ir para Salvador. Eu não estou afirmando que tá, mas eu acho que tá em Guarulhos. Então o avião ele para e fica lá. E o Remo vai para Bragança, toma um banho, os jogadores já voltam para São Paulo, ou vão pernoitar em Bragança, que eu não sei porque esses caras são chatos pra cacete. Não é verdade? Qual a informação que a gente tem? Que eles não queriam ficar no Sagres. Mentira, Rodolfo. A informação é essa, que eles não queriam ficar no Sagres, que eles querem ficar um hotel 5 estrelas aqui em Belém. Mentira, Bragança tem esse tipo de hotel? Agora tem, porque o Bragantino disputou Sul-Americana, disputa Libertadores, e a Conmebol ela exige isso. Hotel na cidade? Pelo menos em um raio, parece que de 50 quilômetros, algo assim. Mas eu não sabia que os jogadores do Remo tinham exigido isso. Essa informação é nova pra mim. Foi. Os meninos do Leão, eles queriam ficar no hotel nos 3, 5 estrelas. Nós temos 6 estrelas em Belém, um dos 3. Nós temos... E, por sinal, são recém-inaugurados. Né? Nós temos 3 aqui. Entendeu? Então, deixa eu ler o superchat aqui. Desculpa não ter entendido. Hoje, mais cedo, o Abner falou que o Remo vai fazer 2 campos no CT e mais um pela Vale. Mas o Remo já tem um campo, logo seriam 4, é isso? Desculpa, gente, mas o Remo não tem um campo no CT. Tem um espaço lá. Não é um campo, tá, Daniel? Daniel Barros, 8251, mandou R$10 pra gente no superchat. Então, cara, a questão toda é essa, velho. E aí, a minha preocupação é... Porque o Remo, ele vai ter que pernoitar em Bragança. Uma coisa é... o Rodolfo foi pra lá. Meu amigo, acabou o jogo, 8h30, ia pegar o último ônibus, beleza, cheguei lá na rodoviária do Tietê, já voltava para São Paulo. Assim que acabou o jogo, é rápido, é 3 horinhas, velho. 3, 4 horinhas de Bragança para São Paulo, é muito rápido. E do outro lado já é Camanducaia, que já é Minas Gerais. Tu tá em Bragança, do outro lado já é Minas Gerais. E é na Fernão Dias. Então, amigos, eu não sei se o Remo vai ficar lá, mas mesmo que for 50 quilômetros é 1 hora, entendeu? Mas o certo é, o avião, ele vai ficar ou em Guarulhos ou em Viracopos, e na segunda-feira o Remo já pega ele, partiu Salvador. Entendi. Chega em Salvador, o avião fica à disposição pro Remo, cara. Então a direção do Remo, ela tá se esforçando. O Remo não tem... Qual a obrigação da direção? Salário em dia, tá em dia. Na realidade estrutural do Remo, tudo que o Remo pode oferecer ou mais, o Remo está oferecendo. Avião fretado para o Remo, para os jogadores do Remo, tem. Então, não é todo time de Série A que tem, né? Não, pouquíssimos times da primeira divisão. Só os que disputam Libertadores, eu acho. Pouquíssimos. Tá aí, o Elias dá 2 horas, 3 horinhas, é muito rápido de São Paulo para Bragança. Então... Fica lá o avião pra rapaziada, meus amigos. Então a torcida ela tem que cobrar e não tem que o jogador fazer becinho, não, cara, porque tá tudo muito cômodo, Luizinho. Tá todo mundo. Em relação, ao que a torcida do Remo cobrava, e a gente entende também, né, Rodolfo? Querendo ou não, o mais difícil já foi feito, o Remo já tá na Série A. Isso é um ponto. Mas, comparado a quando o Remo tava na Série D, tava na Série C, o que a torcida do Remo cobra e o que a torcida do Remo cobrava antes são realidades completamente diferentes, né? Só que assim, o Remo tem uma oportunidade de ouro para crescer como jamais cresceu em termos de estrutura,
em termos de futebol, em termos de planejamento a longo prazo. Se a torcida não fiscalizar e se a torcida não tiver para cobrar, cara, isso nada vai acontecer, gente. E a gente fala de jogadores, a gente fala de diretoria também, porque quem tá lá dentro é nosso amigo, fez muito pelo Remo nos anos passados, mas precisa acordar para a realidade também, precisa cobrar comissão técnica, porque se não tinha 11 cabeça de coisa para jogar a Copa Norte, para dizer que estava motivado para jogar a Copa Norte, isso é culpa da comissão técnica, sim. Então, a torcida do Remo tem que estar atenta em tudo isso para cobrar em relação a tudo isso. Porque senão o time vai ficar ao léu. Porque é muito cômodo, né, Felipe? É extrema, é verdade. O Aldo Leão é extrema, que tem até um outlet top de uma grande rede de materiais esportivos em Extrema. Camanducaia depois de Extrema. Comprei muita coisa já lá. Só dessa vez que não deu pra comprar. Marquei touca, me arrependi, inclusive. Era pra... Lá em Sorocaba, na terra da minha prima, era pra mim ter ido no outlet. Muito bom, diga-se de passagem. Que é muito cômodo, né, Felipe? Como eu falei, aqui o Remo tem um avião fretado. Pouquíssimos clubes da Série A tem. Salário em dia. Tem. Um salário que muitas vezes vale mais, paga mais do que o jogador vale. Então... um ano que a torcida ainda não tinha cobrado. E se jogador ficar com o becinho, meu irmão, o cara tá de sacanagem, né? Assim, todo clube grande tem cobrança. Principalmente clube de massa, de torcida. A gente viu, não tem 2 semanas, a mesma reclamação do Corinthians. A gente viu, né, o Flamengo ter isso quando o Felipe Luiz foi demitido ali naquela época. A gente já viu o Santos ter isso, vira e mexe, né? O Neymar não à toa bateu boca com o torcedor. E se o Neymar, que é o Neymar, bate boca com o torcedor e todo mundo fala que é uma falta de maturidade muito grande, imagina o jogador do Remo, né? Então, nada mais do que o normal, os protestos. Creio que quando não chega a invadir treino, a quando parte para uma parte mais pesada, é muito tranquilo as faixas, você ir lá reclamar no ônibus, nada que tenha passado do limite. O Remo também tem jogadores acostumados, alguns deles com essa pressão de times grandes. Por exemplo, a gente vai olhar o Vitor Bueno, já jogou no Santos, no São Paulo. A gente vai olhar o próprio Aleph Manga, já jogou no Coritiba, que é um time de massa ali na região sul do Brasil, e por outros também. Enfim, creio que há até mesmo um costume que não seja algo de outro mundo e uma cobrança necessária, né? Como você falou, o Remo ele vem de 2 vexames na temporada. O que o Remo fez no Parazão e agora na Copa Norte é ridículo. Se não queria jogar, era simplesmente ter desistido da competição antes dela começar, que aí creio que ninguém se importaria com essa desistência, dada a competição que o Remo estaria desistindo. Mas agora é calçar a sandalinha da humildade, entender que você tem a obrigação de não ser rebaixado e que os campeonatos agora estão chegando na porta. E como eu falei ontem aqui, Rodolfo, nenhuma gratidão é eterna. Nenhuma gratidão é eterna, e não foi nem pro Vinícius. Imagina para dirigente. Cara, o que o Remo fez subindo para a Série A é um feito que não era alcançado há mais de 30 anos. Mas quando o Remo voltou a jogar uma Série B depois de 15 anos mais ou menos, o Remo voltou à Série C na mesma temporada, no mesmo ano. Isso manchou para muitos aquela conquista. Então, se for elevador, subiu para descer, creio que também essa gratidão de muita gente vai acabar por terra e que os jogadores que estão aqui, muitos deles que não têm nem tamanho para uma gratidão, eles vão sair ainda mais manchados do que com conquistas vestindo a camisa do clube do Remo. E não tem nada melhor do que uma partida logo em sequência para você reverter esse quadro. Se o Remo vencer, se o Remo empatar, se o Remo conquistar pontos, fazendo um bom jogo principalmente, ainda mais com uma vitória, tenho certeza que o torcedor ele pelo menos dá uma aliviada e visa o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia logo mais na próxima quarta-feira. E tem que pontuar, né, Felipe? Tem. É o mínimo. Foi como eu falei com o Léo, né? Tipo, bacana. Com o Léo, o Remo estaria fora da zona do rebaixamento. A pontuação do Léo é de fora da zona do rebaixamento. Mas só que ainda tem os 3 jogos antes do Osório, isso entra na conta. O campeonato eles não querem saber se tu teve 5 técnicos ou não, se tu conseguiu 7 vitórias, mas se tu acabar com menos de 44 pontos, 43 pontos tu vai ser rebaixado. Então, eu acho que já deu também esse negócio do Remo tá jogando bem. Então não joga feio e ganha, né? Não à toa, Rodolfo. O torcedor do Remo, em 2023, se eu não estiver enganado,
escutou por muito tempo a seguinte fala. O Remo foi eliminado na primeira fase da Série C, mas com o Catalá era uma campanha De G4. De G4. De G4 com o Catalá. Isso, inclusive, foi promessa de campanha, né? Logo vamos renovar Essa premissa. com o Catalá, porque esse ano passado foi campanha de G4, tudo indica que o time vai começar bem a temporada, continuidade de trabalho, jogadores que ele vai escolher, não durou nem a Série C, né? Foi demitido antes mesmo das finais do Parazão. Logo, é importante que mesmo com a campanha que neste momento com o atual treinador é de fora de Z4, nada interessa, né? Porque o Remo está no Z4, precisa pontuar, precisa vencer. E o Red Bull Bragantino, estava até vendo aqui a tabela, como mandante, ele não é uma grande equipe. Tem 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Seria o 14º. E não joga esse futebol vistoso, né? Com exceção da partida do Flamengo, né? Mas aí... É um time que assim... A galera acha, Filipão, rapidinho, que é mentira, mas tem coisas que acontecem com os clubes. Por exemplo, Remo e Cruzeiro. A chance do Remo ganhar ela é alta. Por quê? O Cruzeiro, historicamente, ele é freguês do Remo. Cara, eu não sei o que acontece quando o Flamengo pega o Juventude em Caxias do Sul e o Bragantino, e quando o Paraná jogava a Série A. Meu amigo, é pau, vai perder, cara. É impressionante. O Remo com Goiás. O Remo com o Goiás só tem 2 vitórias na história em 13 jogos contra o Remo, cara. Então tem jogo assim, adversário que casa, são só suposições, mas casa. Então o Bragantino com o Flamengo é impressionante o quanto que o Flamengo, quando ele pega o Bragantino em Bragança e até no Rio, ele se enrola. Olha, até aproveitando, porque qual a impressão que fica do Bragantino? Goleou o Flamengo em casa. Todo mundo só fala, tanto que só falam disso, né? Aí depois, vamos ver agora o Bragantino. Venceu 1-0 o Mirassol, que tá na zona do rebaixamento. Depois desse jogo, na última partida já perdeu pro Cruzeiro. Antes da vitória contra o Flamengo... Mas jogou bem contra o Cruzeiro. Antes da vitória contra o Flamengo, eram 6 jogos sem vitória com 4 derrotas. Venceu as 2 primeiras rodadas do campeonato, passou 6 sem vencer, venceu 2, perdeu a última. É um time que oscila como a maioria dos outros e talvez tenha tido oscilação positiva contra o Flamengo e o Mirassol. Mas em média... Não é o adversário que o Remo vai olhar e falar assim, cara, o Remo vai enfrentar agora o Bahia na Fonte Nova. Não tem o Neymar lá dentro, né? O Remo vai enfrentar o Santos, porque o Neymar pode decidir em qualquer lance. O Remo vai enfrentar o Fluminense, que é um time bem arrumado. O Remo vai enfrentar o São Paulo, que é o 3º colocado. Não, o Remo ele vai enfrentar um time que é bom, um time difícil, jogando fora de casa. A, né? O Remo tem essa dificuldade que ainda não venceu. O Bragantino, apesar de não ser um grande mandante, vem de um bom momento como mandante na competição. E aí, é você olhar e, quem sabe, beliscar pontos. É possível um empate e, se vencer, além de tudo, ainda espanta esse início de crise que começou depois da eliminação. E tinha que ter, cara, porque, como eu falei, tava tudo muito calmo. E agora tem um ponto, eu tava conversando ontem com o Felipe, um abraço pro Felipe, valeu. Obrigado. Filipão, tamo junto. Tu também, né? E o Felipe da Felipe Esporte. Teve uma jogada lá no duelo contra o Águia, que o Zé Ricardo foi pra disputa com o atleta do Águia e ele ficou sentindo o joelho, o Zé Ricardo. Sim. Eu, na mesma hora, eu pensei, putz, tem um jogo contra o Bragantino no domingo. E depois tem o Bahia. E aí tu olha o entorno da competição, aí tu vê mesmo que tem essa questão dos jogadores. Sim. Também, cara. E não foi por menosprezo a Copa Norte. Foi por eu estar lá e saber qual era o jogo da... Mas sabe que é o que mais me incomoda do jogo? É que o Remo tem peça o suficiente no papel para caso o Zé Ricardo fique machucado. Pô, o Remo tem um montão de volante no elenco. E bons, né? Um montão de volante no elenco. Mas se o Zé Ricardo é o melhor, tu não coloca nesse jogo. Mas que já mostraram o seu bom futebol. O Remo se dá o luxo de ter o Patrick de Paula no banco. Patrick de Paula que não foi relacionado, a gente já vai falar sobre isso, teve até pergunta no chat aqui. Verdade. Vamos já falar agora dele, sobre mas só abrindo um parêntese, Rodolfo, sobre isso, terminaste, Luiz? Não, é só isso, é de que o Remo se dá o luxo de ter muitos jogadores no elenco que a gente não imaginaria que eles fossem reservas num time como o Remo na Série A há um ano atrás, pô. Você não imaginaria que o Patrick de Paula chegaria para ser reserva do Remo na Série A. Sabe um ponto também que eu ia levantar aqui? Para mim o maior problema não foi a eliminação, o Léo Condé até fala isso, não foi a derrota do Águia que eliminou o Remo. Foi ter usado metade do time titular contra o Monte Roraima num dilúvio aqui em Belém para sair no empate.
podendo contundir os atletas e principalmente, vou até tirar o foco do time titular. Você tendo um time com Cantígio, com Pavani, Com o Frê, né? com Jaderson, com Cufré, com o Panagiotti que não foi nem relacionado, e você perder para o Porto Velho, para mim aí é que está o grande problema da Copa Verde, da Copa Norte. Porque para mim o Remo não tinha que ter colocado em momento algum da competição a cavalaria, os titulares. Em momento algum, porque a competição não vale isso. É muito mais você jogar dinheiro fora, perdendo o Zé Ricardo por um mês, batendo o joelho, por exemplo, do que você chegar até uma semifinal. Você perde muito mais com a ausência do Zé Ricardo. Então, coloque quem não está jogando. Coloque os seus reservas, os seus suplentes, que a maioria deles estavam no time que subiu no passado da Série B. E o time que subiu na Série B tem a obrigação de vencer o Monte Roraima, de vencer o Porto Velho, de vencer o time reserva do Amazonas. E se o time não vem... E assim, com todo respeito, vencer também o Águia. Também. Porque o time reserva do Remo, com o Freitas jogando de ponta, com o Nico fazendo 2 golaços, venceu o Águia por 3-0 no Bainão sem dificuldade. É por isso que eu acho que o maior erro... É a parte carapuça, assim, pra jogador. Pra olhar assim, meu amigo, você tem que ter vergonha na sua cara. É por isso que eu acho que o maior erro dessa história, desse vexame do Remo na Copa Norte, foi de gestão de elenco. Porque se você não acha um Pavani, um Panagiotis, um Nico, um Freitas, que estejam motivados o suficiente para enfrentar o Águia E vencer o Águia como venceu, na Série B não tem 6 meses, pô. é impossível que esses caras não estejam motivados para jogar num jogo como esse, cara. Porque não é um jogo que vale muita coisa, mas também não é um jogo que não vale nada. E para alguns jogadores do elenco do Remo, esse jogo poderia valer muito sim, porque significaria uma sobrevida dentro desse elenco, pô. Pro Jaderson serviu contra o Amazonas. Pro Jaderson serviu. E depois jogou bem contra o Vasco. E falando sobre o Jaderson, como a gente falou no pós-jogo e no outro dia, o prêmio do Jaderson de ter jogado 2 jogos muito bem com a camisa do Remo foi terminar o jogo de lateral esquerdo. Sendo que ele, como 10, comeu a bola nos 2 jogos e a gente até falou antes que a gente não colocaria o Jaderson contra o Águia, porque ele seria o nosso titular contra o Bragantino. Sim. Olha, cara, bora lá falar do... não é meritocracia pra mim. E a gestão de elenco do Remo falhou muito nessa história toda. Patrick de Paula, vamos lá. Bora primeiro colocar os relacionados na tela, Bora. para depois a gente falar das ausências. Põe na tela pra gente, anti-show, a lista dos jogadores do Remo. Se tu não tiveres aí, me fala que eu te mando, porque... Então vamos lá com o Patrick de Paula. O que a gente tem pra trazer? Tá, já tá na tela. Ó, goleiros, Ivan Quaresma, Marcelo Rangel e Igor Vinhas. Defensores, Cufré, Léo André